Espero que você esteja sendo ricamente abençoado pela vida de Cristo, que o Espírito Santo concede a mim e a você, porque até quando eu estou ministrando, o Espírito Santo está derramando da vida dele em mim, em você. Não encha só, não fique preocupado em decorar, encher as coisas. Jesus disse que se nós recebêssemos as palavras dele no Espírito, ele disse, não vos preocupeis com o que haveis de falar, quando vocês estiverem diante de reis, de autoridades, de governantes, porque o meu Espírito Santo disse, ele vos fará lembrar de tudo. Ele vai ficar ali soprando você. O que eu quero dizer é o seguinte, o Espírito Santo diz, já sei, tal, isso e aquilo. É assim, leia, rumine a palavra. Divida com outro irmão, diz, irmão, eu não entendi aqui. Você pode me escrever, pastor, o que é? Isso é fundamental. Paulo disse que nós temos que invocar, ele falou, Timóteo, invoque ao Senhor com aqueles da igreja que têm um coração puro. Porque aí Deus vai te revelar e você vai fugir das paixões, disso, isso, aquilo. Ei, não se engane, não. Não pense que você é todo poderoso. E Paulo disse, aquele que está em pé, veja que não caia. Se você foi abençoado ou abençoou alguém, vou te dar um conselho. Antes de você chegar e tal, para diante do Senhor, aí que você precisa mais de orar no Espírito, ore em línguas. Diga, ore por mim, mas o que foi? O irmão está passando por algum problema? Não, pelo contrário, fui tão abençoado. Mas o irmão foi abençoado, vai pedir oração? É aí que é o ego e a carne desponta. E você tem que ter humildade para pregar a palavra. Não pregue com ufanismo, porque o Espírito Santo vai dizer, esse som está meio incerto. E as pessoas, não pense que as pessoas não sabem, porque nós não pregamos a nossa palavra, a mente, nós transmitimos espírito. E seu espírito, se ele não for humilde, as pessoas vão saber, vai dizer, tudo que ele falou é certo, mas está faltando humildade. Então ore por mim, ore pelos líderes, para que o Senhor mantenha sempre com o espírito humilde diante do Senhor e principalmente diante dos homens. Porque diante do Senhor a gente é humilde, mas diante dos homens eu me acho. Eu tenho a palavra, eu tenho a verdade, o Senhor me usa para profecia, o Senhor me usa para curar, o Senhor me usa para dar uma aula que ninguém deu. Ei, ore por mim, meu amigo. Não tem vergonha de pedir oração, não, pelo contrário. Se todos os meus alunos orarem por mim, eles vão ter mais do fluir do Espírito, graças ao Espírito, ok? Vamos lá, Gálatas capítulo 5. Já falei muita coisa aqui e vou ler desde o início e vamos continuar, porque eu não terminei. Pastor, eu não vi a aula passar. Então, vai lá, ouça a aula passada primeiro, porque eu gastei aqui 5, 6 versículos e vou continuar até o versículo 12. Gálatas 5, de 1 a 12. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Liberdade da lei, lembra? Sim. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Escravidão de quê? Da lei. Não é do pecado? Não. Assista a aula passada. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, ou seja, o contexto é porque a circuncisão era uma das obras da lei. Paulo disse, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, você não vai receber os benefícios de Cristo. Quais são os benefícios? A vida dele. Porque a lei, ela leva à morte, mas o Espírito leva à vida. Então, não vai adiantar nada. De Cristo você não vai receber nada. Pode praticar qualquer lei. De nada vos adiantará. Você quer ver? Então vamos lá. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar a lei. Se você acha que o dízimo era antes da lei, depois da lei, tal, isso, aquilo, você é obrigado a praticar todas as outras coisas. Já disse isso. E ele torna a dizer, de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste.
Eu disse que fé e graça são sinônimos da vida de Deus. Ou seja, a vida de Deus não está conectada a você e você não vai receber mais absolutamente nada. Por quê? Nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, que é a obra da lei, e nem a circuncisão tem valor algum, que era a prática que os gentios não faziam, porque eles não eram judeus. Mas o importante é a fé que atua pelo amor. Eu parei nesse ponto. Se você quer praticar alguma coisa, pratique o amor de Deus através da fé, ou seja, através da vida que você recebe de Jesus ao ler a palavra, ao dividir essa palavra com os irmãos. Essa palavra vai te transformar num nutriente que vai ser o amor. O amor que não está baseado na palavra, e quem não ama Jesus, mas cumpre a lei, ou até nem pratica obras da lei, nada vai adiantar. Nós temos de entender que esse amor é consequência de amarmos a Jesus. Ele nos amou primeiro, mas com o mesmo amor que ele nos amou, nós temos que devolver a ele. Agora, vamos continuar a aula de hoje. Aliás, eu fiz menção disso, né? Ele está dando assim, desculpe a expressão, um esculacho, dando uma bronca, dando uma admoestação, essa é a palavra melhor. Desculpe que às vezes eu solto uns adjetivos aqui e umas coisas que, mas pelo menos você entende. Não é para ofender ninguém e nem para criar nem nada, enfim, me perdoe se eu falo algumas coisas, mas vamos adiante. Então ele diz, vós corrias bem, vocês estavam indo tão bem, estavam pregando a verdadeira vida, Jesus, a fé, abandonando os rituais, vocês estavam indo tão bem. Aí ele diz, quem vos impediu de continuardes a obedecer? Ah, eu tenho que parar aqui. Quem é que impediu vocês de obedecerem à verdade? Não é obedecer a um ritual, ele não diz, vocês caíram da doutrina certa. Não é isso que ele diz. Vocês deixaram de obedecer à verdade. Quem é a verdade na Bíblia? Quem não souber isso está reprovado, hein? Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou a vida. Vocês deixaram de obedecer à verdade. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês deixaram de receber da vida de Jesus. Vocês estavam indo tão bem. Ah, já sei. Paulo já sabia, pelo Espírito, né? Eu sei que tinha fofoqueiro na igreja naquela época também, mas Paulo sabia de tudo pelo Espírito. Alguém estava persuadindo esses irmãos que tinham uma experiência verdadeira, começaram muito bem. Oh, Jesus, tu és a nossa vida. Esta persuasão de querer, vamos usar o contexto. Que persuasão que Paulo está se referindo? Pelo contexto, nós lemos aqui, ele disse, se vocês deixarem de se circuncidar, a persuasão é isso, não, vocês têm que ser circuncidados no prepúcio da carne. Ele disse, esses judeus que estão persuadindo vocês a serem circuncidados, é a mesma coisa, não vem daquele que vos chama. Jesus nunca, depois que ele veio, ele nunca pediu que ninguém fosse circuncidado na carne. Ele nunca, por quê? Ele é o Espírito de vida. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Pelo contrário, um pouco de fermento. O que Jesus está contando aqui? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Alguém sabe para que serve um fermento? Se você perguntar para as mulheres que fazem bolo, se ela botar um pouco de fermento, sabe o que acontece? Isso aqui é interessante, eu vou falar para você, ó, presta atenção. Se você hoje pegar um fermento e jogar na massa, quando você bota no forno, o que acontece? Ele aumenta, não é isso? Um pouco de fermento leveda, aumenta toda a massa. Só que agora, não pensa que é o fermento... Qual é o fermento que usa hoje? Royal, né? Flashman, Royal, sei lá. Na minha época era esse. Se você não... Ou seja, você vai lá no Carrefour,
na sua padaria, compra fermento. Só que tem um problema, naquela época não tinha fermento Royal ou Flashman, ou seja lá o que for, Sadia. O fermento naquela época era feito, sabe com o quê? Com o resto dos pães que eram feitos no dia anterior. Aquele pão já podre, que não tinha mais, ele ficava podre, ou seja, não tinha mais nutriente algum, mas eles pegavam aquele fermento, que era o pão do dia anterior ou 2 dias antes, e jogavam, ele funcionava como fermento para aumentar a massa. Ou seja, esse fermento, Jesus estava dizendo, é a hipocrisia. É você... Mas o que o texto diz aqui sobre esse fermento? A palavra hipocrisia ou fermento aqui significa, literalmente no grego, alterar a verdade. Ou seja, eles usavam um fermento podre, misturavam com fermento, com pão novo, eles alteravam a verdade, ou seja, se vocês, pelo contexto, se vocês se deixarem circuncidar, vocês estão alterando, vocês estão dizendo que a verdade que é Jesus, acrescentado ao Senhor Jesus, uma prática ritualística. É o que eu tenho falado desde o primeiro dia. E esse fermento, essa alteração da verdade, vai levedar, vai estragar toda a massa. Confio de vós, veja, Paulo diz, no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, que eram judaizantes, dizendo tem que se circuncidar, tem que praticar a unção com óleo, tem que guardar o sábado. Aquele que vos perturba, seja ele quem for. Paulo estava se referindo a quem quer que seja. Podia ser Tiago, podia ser Pedro, podia ser um irmão da igreja. Ele disse, quem está perturbando vocês para praticar jeito, seja quem for. Ok, o que faz, Paulo? Sofrerá, diz ele, olha, não sou eu, condenação. Mas que coisa séria. Ninguém gosta de pregar isso, porque isso aí não dá ibope. Muito menos as pessoas não vão para a igreja para aprender isso, muito menos contribuir. Se eu puder... Olha, eu nunca... Queria que alguém me mandasse um e-mail dizendo, pastor, eu vou mandar uma oferta grande para a missão, para que o irmão continue falando a verdade. Ninguém quer. Todo mundo vai mandar dinheiro, sabe para quê? Venha hoje à noite, a tua bênção vai fluir. Você vai receber... E você sabe o que Jesus faz? Mas cuidado. Se você não está investindo nas coisas do reino futuro, você vai ser super abençoado aqui, mas eu te provo, você vai sofrer uma punição. Isso é outro assunto. Aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Olha só, Paulo continua dizendo no final. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, ou seja, mesmo que eu pregasse a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Eles perseguiam Paulo porque falava a verdade, porque ele falava o que for. O negócio é o seguinte, toda vez que você fala a verdade, alguém está te perseguindo. E você sabe quem te persegue mais? Não é o diabo, não é o ímpio. O ímpio não quer nem saber de circuncisão, ele nem sabe o que é isso. Ele não quer saber se você pratica jejum. Os ímpios não querem saber, as obras deles são outras. Mas quem persegue é o próprio povo de Deus. Eu vejo hoje pastores perseguindo um outro no púlpito. O povo vai à igreja para receber vida e vê o pastor fulano de tal tá lá falando isso. Cuidado, não vai lá, vem aqui. Aí o outro diz, não vai lá, vem aqui, porque lá não tem lei, lá não tem graça, aqui não tem... É uma desgraça. Enfim. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Não, eu vou dizer uma coisa. Paulo, ele não tinha papa na língua. E eu vou te dizer, presta atenção aí agora, porque essa frase aqui
no grego é um pouquinho diferente. O tradutor aqui falou... Porque o assunto aqui é ser circuncidado, não é isso? A circuncisão era fazer o quê? Confessou Jesus, ou judeu, pegava-se o pênis do homem e cortava. É a mesma coisa que a operação do prepúcio. Desculpe. A operação de fimose que é feita hoje. Corta-se o prepúcio em volta e o pênis do menino, né, fica completamente aberto, enfim. Paulo está dizendo, eles querem que vocês sofram a circuncisão no prepúcio do vosso pênis? Então eu vou dizer uma coisa. Ele diz, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Você sabe o que Paulo falou? Essa palavra aqui, mutilassem. Sabe o que Paulo falou? Na real, em bom português, ele disse, tomara que eles fossem castrados. Eles querem tocar no pênis de vocês para que vocês sejam circuncidados. Tomara que eles fossem castrados, cortado tudo deles. Não sou eu quem está falando. Pastor, não entendo. Vai ler sua Bíblia. Vá perguntar ao pastor, vai ver que ele nunca viu isso. Nós fomos livres para não nos submeter mais ao jugo de escravidão. Liberdade é do cativeiro da lei. Escravidão debaixo da lei. Quem está em Cristo está livre da prática de qualquer obras da lei. Se você... Não, eu não concordo, não tem problema. Se você tentar guardar qualquer ponto da lei, eu te garanto que você vai ser escravo da lei. Você vai viver uma vida de escravidão, de ter que se vigiar para cumprir a lei, isso e aquilo, e a sua liberdade em Cristo já era. Olha só. Paulo diz em Atos capítulo 15, eu já fiz menção numa das aulas atrás aqui, quando houve o mesmo problema na igreja, foi o primeiro problema que aconteceu lá na igreja, né, de Antioquia, porque os judeus estavam querendo que eles fossem circuncidados e Paulo foi lá e disse, não, eles agora são circuncidados no Espírito. E diz aqui Atos capítulo 15, só um versículo, versículo 10, ele disse, Pedro disse, deixa eu ver aqui, é Atos 15, 10. Porque o que eu estou dizendo é o seguinte, se você tentar guardar a lei, você vai ficar debaixo do jugo dela, ok? Então veja só o que Pedro disse. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Interessante, as pessoas que exigem que a gente guarde a lei, eles não guardam. Os pais, os nossos pais, os judeus, os patriarcas, não guardaram. Nem eles. Então, não faça isso. Largue esse fermento para lá. Agora, a coisa mais importante, se você não aprendeu nada na aula de hoje, ou na última aula, na penúltima, aprenda uma coisa. Tá bom, pastor, concordo, vamos supor que seja tudo isso mesmo. O que eu tenho que fazer na nova aliança? O que eu tenho que praticar? Qual é o mandamento? Eu sempre ouvi que tinha que fazer alguma coisa. Me diga qual é o mandamento. O que eu tenho que fazer? Qual é a lei que eu sigo agora? Eu falei objetivamente, desculpe, que eu tenho que praticar a lei do Espírito e da vida. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês, que a nova aliança, a aliança do Espírito e vida, não é um pacto de mandamentos. Nenhum. Não é. Não é. Mesmo que fosse, de nada Cristo ia adiantar na tua vida. Mas se não é um pacto de mandamento, é um pacto de quê? É um pacto de, primeiro, guarde isso, guarda só isso hoje. Você quer ser um ministro da nova aliança? Você quer guardar toda a lei? O pacto da nova aliança é um pacto de conhecimento da palavra, conhecimento de quem é Jesus, e não conhecimento de leis, de regras, de manuais,
de ordenanças. Conhecer quem é o Cristo. Ele é o mediador, ele é a nossa nova aliança. Porque é no Espírito. Se eu não conhecer a palavra viva de Deus, não ruminá-la, não tem como ser um ministro da nova aliança. Não tem. É um pacto de conhecimento e uma vez que você conhece, é um pacto de ousadia no falar. Ou seja, confissão. Ah, mas agora eu tenho que confessar? Confessar o quê? Tudo que você aprendeu pelo Espírito Santo de quem é Jesus e do que ele fez. Ah, mas isso aí eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que saber. Exatamente. Por isso que é mais fácil você tentar cumprir alguns mandamentos. Você se engana, não, eu vou dar uma boa oferta, Deus vai aceitar, vai me abençoar. Então, eu vou fazer isso, não, eu vou fazer aquilo. Esse mês eu vou todos os dias na igreja. Isso não vai contar ponto. Se você vai na igreja para tentar cumprir um ritual ou para fazer qualquer coisa, você está perdendo tempo. Cristo está desligado. Você tem que ir a Ele não pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele é. Você tem que conhecer quais são os mistérios de Cristo. Ele tem que se revelar quem Ele é hoje. Porque é nos apresentado um Jesus hoje pobre, um Jesus que só quer dar carro e casa, isso é pobreza. Jesus quer dar da vida dele e mais, ele quer dar da vida do Pai. Ah não, isso quando eu chegar no céu, eu vou... Olha, você só vai chegar no céu daqui a 1000 e poucos anos. Ei, pastor, que isso? Quem morre em Cristo vai para o céu. Não vai, não. Você não vai direto para o céu. Você vai para o paraíso, que é no fundo da terra. Ih, lá vem doutrina... Não. É Bíblia, é Paulo, ele fala. E depois que Jesus voltar, vai levar todo mundo para o céu. Não vai. Nós vamos reinar aqui nessa terra e ele vai mostrar qual é o reino de justiça para todas as nações do mundo e os vencedores que venceram a lei, que venceram todas estas coisas, vão reinar com ele. Ah, então não é toda a igreja que vai? Não, senhor. Não, senhora. Só quem andou no Espírito, só quem expressou a vida de Deus hoje. Ah, não, mas eu cumpri os mandamentos, eu paguei o dízimo da oferta da hortelã e disso, eu paguei isso, aquilo, eu usei tal. Muitos naquele dia, vou falar isso na nossa série, dirão, Senhor, em teu nome expulsei demônio. Ah, expulsou mesmo. Muitos naquele dia profetizaram e profetizou mesmo. Muitos naquele dia curaram enfermos e curaram mesmo. Mas ele disse, não vos conheço, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Não diz que os que praticais pecado. Sabe de uma coisa? Presta atenção. Sabes o que é iniquidade? Tem nada a ver com pecado. Ah, que é isso? Eu não vou te dizer, porque você vai ter que ouvir a nossa aula. Praticar a iniquidade vai te deixar fora do reino milenar. Você nunca vai perder a sua salvação, isso eu garanto. Uma vez salvo hoje, salvo para sempre, graças a Deus, que a salvação ela é eterna, não se perde. Mas o reino de Deus se perde, é uma corrida, meu amigo. Então, sei lá quanto tempo a gente tem aí, eu tenho tanta coisa para falar, mas vamos lá. O novo pacto, a nova aliança é um pacto de confissão, não de mandamento, mas de conhecimento. Conhecimento como? Ler a Bíblia e entender? Não, é mais do que isso. Porque apenas o conhecimento humano, natural, de encher a cabeça com esses... Agora eu já conheço todos os textos da lei. Já conheço todos os textos da graça. Você não conhece nada. Você precisa ter revelação. Quando diz é um pacto de conhecimento, é revelação em cima destes textos. E você só confessa com intrepidez se a revelação entrar no teu coração. Para isso você tem que ler. Ninguém lê a Bíblia direto, eu leio a Bíblia já automática a revelação. Não, você lê a Bíblia com a sua mente natural humana. Você leu isso, Paulo está falando, tá. Pronto, e agora? Para aquilo cair no seu espírito, você tem que dizer, Senhor,
A oração não é para pedir coisa. A oração tem o princípio fundamental na Bíblia de quando você ler algum texto, você tem que pedir revelação sobre o texto. É para isso que recebe a revelação. Nós estamos pedindo coisas a Deus sem revelação e estamos pedindo coisas tão absurdas, porque você só pode receber de Deus aquilo que Ele te revelar. E se você, a Bíblia diz, crede, se tiveres fé, como o monte diz, sai monte. Mas ele diz que a condição antes é crer no coração, crer no Espírito. Para crer no Espírito você tem que estudar a palavra. E depois, para você crer, a palavra tem que ser impressa. E o Espírito Santo milagrosamente derrama uma convicção interior que ninguém tira. E disse, é verdade isso que esse pastor maluco aí, pastor Júlio, está falando. Não sou eu que estou te convencendo de nada. Mas o Espírito Santo te convence e você vai dizer, uau, o Espírito me convenceu. Porque se eu for te convencer, se for só na tua mente, eu e você perdemos tempo. Eu te enganei, você se enganou, Cristo não foi aproveitado. Revelação dos mistérios da graça de Deus. É a frase que nós usamos hoje. Ei, revelações do mistério da graça de Deus. Ah, são as revelações dos mistérios. Ei, revelação dos mistérios da graça de Deus fala sobre revelação a respeito de quem é Jesus, porque a graça de Deus não é uma doutrina, é a vida. A igreja primitiva no livro de Atos diz que todo mundo via o tipo e a qualidade de vida que o povo tinha. E diz lá os textos várias vezes, isso ninguém vê. E diz lá, e todos viram a graça de Deus. Eles viram uma doutrina? Que porcaria de doutrina, me desculpe. Eles viram como a vida de Deus se manifestava na vida dos discípulos. E a população naquela época, eu já li logo na igreja primitiva, Atos capítulo 2, 3, 4, como viviam os convertidos. Dividiam pão em casa, tinham tudo em comum, amor e tal. A população em Jerusalém naquela época, segundo dados históricos, é só uma informação para você ver, tinham quase 200 mil pessoas. A igreja em Jerusalém que cria e que via a graça de Deus, via a vida de Deus manifestada na vida daqueles discípulos iletrados, até burros para muitos, que não tinham conhecimento, eles não eram burros, eles eram cheios da presença de Deus e começaram a orar em línguas. Os intelectuais são, me desculpe, vocês é que são os boçais. Desculpe estar falando isso, porque não entende as coisas espirituais. Infelizmente, eu me lembro, 1979, não, desculpe, 1972. Eu era de uma igreja tradicional. E um dia um irmão foi na minha casa, um irmão de São Paulo, e na minha sala tinha assim, eu morava no Leblon, estava lotado, tinha gente no chão. O irmão começou a falar sobre o batismo no Espírito Santo. Eu falei, eu já li isso, mas isso é coisa do diabo. Porque o meu pastor, na época, disse que quem fala em línguas, isso é coisa do diabo. Ninguém pode falar, como você vai falar uma coisa que você não entende? É o diabo que está enganando. Então eu falei, esse irmão aqui vai perder o tempo aqui em casa. Por outro lado, ele dizia, não, quem fala em línguas é ignorante. Meu Deus, como a gente usa a nossa mente natural para falar bobagem e deduções? As coisas do Espírito são loucura. Deus escolheu estas coisas para confundir os sábios e os entendidos deste mundo, o homem natural desse mundo. As coisas humildes. Sabe o que aconteceu? Ele começou a falar e eu desde 69, foi quando eu me converti, eu peguei uma Bíblia, eu disse, eu vou estudar esse negócio que eu quero entender, e eu olhei, mas tá certo. Ele começou a dissecar aquelas coisas, e eu falei, tá certo. E ele disse, no final, não tinha, eu me lembro, estava meu pai, minha mãe, meus 3 irmãos, amigos. Gente aí nós saímos da igreja porque ele disse, se vocês continuarem a falar em línguas e falarem disso, vocês estão fora. Excomungou a gente da igreja. Interessante que foi a igreja que nós fundamos. Ai, meu Deus. Eu digo, Senhor, tem misericórdia no dia do juízo daquele pastor. Um homem de Deus, mas completamente cego
as realidades. Deus vai ter misericórdia dele, eu tenho certeza, eu estou pedindo isso agora. E aí eu disse, tudo bem, nós não queremos ofendê-lo, saímos e deixa a gente com a nossa maluquice, com a língua, entre aspas, do diabo, que não é nada, é língua do Espírito de Deus. E naquela hora, o irmão Gedir, ó, caramba, eu pensava que estava senil. Tem uns irmãos aqui que são os otários. Ele diz, não, o pastor já está velho, o pastor tem 61, está senil, não lembra de nada. O nome do irmão em 69 chamava Gedir. Ele veio lá de São Paulo para ministrar o Espírito Santo. Quando ele falou isso na minha casa, eu vou te contar, tinha só de jovens ali no salão, tinham uns 15 ou 20, fora os que estavam sentados na cadeira. Sabe o que aconteceu? Ele disse, quem quer receber a plenitude do Espírito Santo, falando em línguas, profetizando? Eu falei, pô, mas tá aqui na Bíblia, o cara falou a verdade, ele não inventou nada. Eu digo, eu pago para ver isso. Como sempre, eu sou o primeiro. Fui lá, amigos e tal, e na hora que ele impôs as mãos, eu fiquei 2 horas orando no Espírito. Foi a maior sensação que eu já tive na minha vida. Espírito Santo foi fluindo e eu... Hoje, eu nunca falei isso. Há 20 anos no meu ministério que eu nunca falei isso. Deus, pelo fato de eu acreditar nesta palavra que é de Deus, isso aqui é a palavra de graça. Eu tenho variedade de línguas. Eu falo mais de 30 mil línguas. Pastor, está se ensoberbecendo? É pelo Espírito. Paulo disse, dou graças a Deus, porque estavam questionando Paulo. Você fala em língua, ninguém entende, fala... Ele disse, dou graças a Deus, está lá em 1 Coríntios 14, que falo mais línguas do que todos vós juntos. Contudo, prefiro falar 5 palavras na língua original do que em línguas, porque a língua edifica a sua vida, mas a palavra em português vai edificar a igreja. Mas ninguém proíba de falar em línguas e ninguém proíbe de falar em português, nem oração, nem louvor. Aliás, eu termino dizendo que já tem 1 minuto. Você jamais vai edificar a sua igreja se não for pelo Espírito de Deus. E antes disso, a regra é, seja edificado no Espírito. E uma das armas, assim, é orar no Espírito. Pastor, eu queria orar em línguas, eu creio. Vá numa das nossas aulas, a minha mulher, ela tem esse dom, essa manifestação. Quando ela põe a mão, o Espírito Santo vem. Até o cristão incrédulo, ele diz, eu não creio, ele vai sair daí glorificando a Deus e ele vai entender as revelações, porque se não é pelo Espírito, não vai ser pela mente. E Cristo vai estar desligado. Boa noite, eu acho que eu terminei, né? Boa tarde, boa noite. Não. Na próxima aula eu vou colocar aqui, nós vamos falar sobre Hebreus capítulo 10. Vou botar aqui, eu vou dar uma outra aula agora, então não adianta. Mas eu vou anotar aqui e olha, eu digo para vocês, eu sei que geralmente você já notou que no final da aula a gente sempre dá uma saída, mas isso tudo é para corroborar, para ratificar, para justificar as palavras que nós temos falado. As coisas do Espírito são loucura para o homem exterior, mas para nós é o poder de Deus. Seja cheio da vida de Deus. Em nome de Jesus, amém. E até na próxima semana. Aleluia.